Bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados, bom dia a todas as senhoras, senhores ouvintes da Rádio Alesc, bem como também da TVA. Vamos dar início à nossa reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Peço vênia aos senhores deputados, senhoras deputadas, para que o ritmo a ser empregado no dia de hoje, na nossa reunião, seja o mesmo ritmo empregado na reunião de ontem. Até porque o deputado Ivan Natos, ao que me parece, também vai convocar a Comissão de Trabalho para também deliberar e o presidente poder levar a plenário. Não é isso, deputado? Então, senhores deputados, vamos à leitura de algumas propostas que já estão prontas para serem deliberadas. A primeira delas trata-se, pois, da proposta de emenda à Constituição de número 008/2023, de autoria do Governo do Estado, que acresce o capítulo 5º ao título 5º da Constituição do Estado para dispor sobre o sistema estadual de trânsito e a competência do Departamento Estadual de Trânsito estabelece outras providências. Conforme eu já havia dito aos senhores deputados, trata-se, pois, da desvinculação do DETRAN da Secretaria de Estado da Segurança Pública, tá? Dando a ele novas atribuições. Tá? Então, para ser votado os dois projetos de lei que tramitam aqui na Casa, no plenário, primeiro temos que votar a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição. Ela já foi feita a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, tá? E agora veio para a Comissão de Finanças e Tributação. Ontem ainda eu verifiquei toda a documentação e digo a vossas excelências que não vejo qualquer óbice na sua regular tramitação. Por isso que o meu voto é pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição com a sua consequente aprovação. Então, é o meu voto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Vamos ao projeto de lei, o 0461, que é o que institui o Programa de Recuperação de Créditos Ampliado, Recupera Mais e estabelece outras providências. Foram feitas algumas emendas, de acordo com o estudo da Secretaria da Fazenda e também do estudo que fiz, o Recupera Mais vai trazer um impacto positivo para os cofres do Estado de cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais, né? As emendas colocadas, apresentadas pelos senhores deputados, infelizmente, na condição de relator, eu as rejeitei todas, né? E o meu voto, conforme estudo feito, é pela aprovação da matéria na forma original. Tá? Então, eu coloco em discussão o projeto. Deputado Napoleão, deseja falar? Sim, presidente. Bom dia, presidente, caros colegas da Comissão de Finanças, todos os deputados, aqueles que nos acompanham em plenário pela TVA. Presidente, eu primeiro agradeço a deferência da palavra, sou membro da Comissão de Constituição, não da Comissão de Finanças, mas como autor de 4 das emendas, me cabe aqui simplesmente externar um pouco a respeito delas. Como já tivemos debates a esse respeito em discussões anteriores, a minha posição é muito democrática e de respeitar o ambiente do colegiado. Parlamento, né, um ambiente colegiado, e eu me submeto sempre às decisões colegiadas. Das 4 emendas, eu vou fazer menção aqui, então, apenas a 2 delas, para uma reflexão e, como disse, me submetendo aqui à decisão colegiada. Mas a emenda 4, ela suprime a limitação do contribuinte beneficiado no PRODEC de aderir a esse parcelamento em nome do princípio da isonomia tributária. Todos nós entendemos que quando uma lei surge, um dos métodos de interpretar a lei é entender o espírito do legislador. Quando um projeto vem do executivo, quando o projeto é governamental, nos cabe ter no texto da lei o reflexo daquela que seja a intenção governamental. É um projeto de origem do executivo, ao máximo possível, o texto da lei, ele deveria refletir esse desejo governamental. E o próprio governador do Estado expôs a muitos de nós deputados, quando da apresentação desse programa de recuperação fiscal do Estado, que qual seria o propósito do Estado? O mais agressivo programa, o mais agressivo e o mais includente programa de recuperação fiscal do Estado de Santa Catarina. Essas foram as palavras do próprio governador. Esse é o espírito e é o desejo do governo, externado pelo próprio governador Jorginho Melo. E há
empresas que têm situações de dificuldade em relação ao ICMS pelas mais variadas razões, e uma das categorias dessas pessoas são aquelas que têm dívidas do ICMS relacionadas ao PRODEC, que não está textualmente incluso no programa. Então, o propósito da emenda 4 que eu propus foi incluir também aqueles beneficiados do PRODEC no texto do programa, conforme uma visão, inclusive, expressa do governador, que é no sentido de fazer o programa mais inclusivo e o mais abrangente da história do Estado. Então, das minhas 4 emendas, eu destacaria essa. E há uma segunda que teria um contexto mais social, que é a emenda 7, para ampliar o fato gerador desses débitos abarcados pelos programas. A redação original do programa, e faz todo sentido no mundo, porque é o fim de um exercício fiscal, seria o dia 31 de dezembro de 2022. E numa situação de normalidade faz todo sentido, né? Encerra o exercício fiscal e ali seria a data fim do programa. E na minha emenda 7, por uma razão de excepcionalidade que o Estado viveu e que o governo e o governador Jorginho Melo têm tido muita sensibilidade, foi para ampliar esse fato gerador para 30 de outubro de 2023. E por qual razão? Pelo efeito das 6 enchentes sucessivas que aconteceram em Santa Catarina. Nós tivemos mais de 160 cidades declaradas em situação de emergência. O próprio governo do Estado, o governador, o governo federal, todos tomaram medidas para permitir uma recuperação. Literalmente, nós tivemos no Alto Vale, por exemplo, mais de 40 dias de comércios e indústrias com água, impossibilitando as suas atividades. Então, por esta excepcionalidade, é que eu apresentei a emenda 7, alterando o fato gerador, compreendendo que numa situação de normalidade seria normal, né, ter o fim exato do exercício fiscal. Porém, com essa excepcionalidade vivida por mais de 160 cidades de Santa Catarina, eu imagino como prudente essa reflexão. Como já disse em outra reunião da Comissão de Finanças, eu sou alguém que me submeto integralmente à colegialidade e às comissões temáticas. A decisão final que aqui for tomada, eu não pedirei destaque em plenário, me submeterei a ela, mas eu não poderia deixar, né, de, por respeito ao colegiado, externar essa posição. Senhoras deputadas e senhores deputados, após a palavra do deputado Napoleão Bernardes, eu quero aqui fazer 2 ou 3 esclarecimentos, né? Não vou dizer que o deputado Napoleão não tenha razão, mas estender o prazo de vigência do Recuperar Mais para outubro de 2023, deputado, nós temos ao longo dos últimos anos exemplos de que, né, muitos tomaram conhecimento de que o governo ia remeter para casa um projeto de lei dessa natureza e, a partir daquele instante, ele passaram a atrasar o imposto, apostando de que o prazo de vigência teria uma elasticidade, né? Quanto à questão das cheias, o governo tem mecanismos suficientes para atender a todos, perfeito? A Assembleia já deu, há muitos anos atrás, autorização. Por exemplo, né, o empresário ele pode chegar na secretaria e dizer assim, ó, eu devo tanto de ICMS, não tenho condições de pagar, e eu quero aderir a um programa de parcelamento do ICMS por confissão própria. O Estado tem esse mecanismo de atender, inclusive com redução de juros e multa. Então, isso não tem problema nenhum. Pois bem. Agora, fazer essa elasticidade e atender todo o Estado de Santa Catarina, muitos de que não sofreram nada vão ser beneficiados. Perfeito? Então, é pertinente a proposição do deputado Napoleão, mas tudo isso já está previsto em legislação e o governo pode atender sem autorização da Assembleia, porque já foi dada há muitos anos atrás essa autorização. Perfeito? O PRODEC também é uma lei, tanto, são 2 leis extremamente importantes. Tem o PRODEC e tem o PROEmprego, são 2 leis extremamente importantes e que servem para o desenvolvimento de Santa Catarina. Tá? Sou favorável a uma mexida no PRODEC e uma mexida no PROEmprego. Eu sou amplamente favorável. Tá? Tem grandes empresas de Santa Catarina que ao longo desses anos todos receberam o benefício do PRODEC e do PROEmprego, tá? E que não devolveram nada para Santa Catarina. Eu vou dar um exemplo, tá? Que eu já conversei com o secretário da Fazenda e vai ter que ser feito um projeto de lei. Uma empresa X, não vou nominar, com sede no município, vou ali, Fraiburgo, uma grande indústria, tem uma planta instalada, pegou o PRODEC ou o PROEmprego para instalar uma segunda planta. Perfeito? Segunda planta. Instalou a segunda planta. Começou a produzir. Então, ele produz e transfere a sua produção dessa planta a preço de custo para um centro de distribuição do Paraná e São Paulo. Então, o que é que o Estado fez? O Estado financiou a segunda planta, ele produziu,
ao produzir e praticar o ato de transferência, ele emite uma nota fiscal do preço de custo. O ICMS gerado por essa nota fiscal fica em Santa Catarina. Mas quando esse produto for negociado com o mercado interno, São Paulo, Rio, o que for, é emitida a segunda nota fiscal do valor agregado. O ICMS do valor agregado fica com São Paulo, fica com o Rio, não vem para Santa Catarina. Qual é a proposta que eu fiz para o governo? Né? Já botar no contrato. Tudo aquilo que é financiado com antecipação do ICMS e que é distribuído para outros centros no país, tem que sair com nota cheia. Primeiro, aí o tempo de vigência do pró-emprego do PRODEC, ao invés de ser elástico, ele diminui. Perfeito? Essa é uma situação. Então, tudo isso tem que estudar. Eu fui o autor da lei, e na época o deputado Napoleão era prefeito, eu vou lembrar o fato, né? Eu fui autor da lei da devolução do ICMS de tudo aquilo que era produzido e exportado de Santa Catarina. Perfeito? Então, 90% do ICMS gerado pelas duas notas fiscais, preço de custo e valor agregado, volta para a cidade de origem. Blumenau tem um caso muito interessante. Tá? Tem uma grande indústria em Blumenau, na época o Estado tem que resolver isso. Produz, e a indústria de Blumenau emite uma nota fiscal preço de custo e transfere para um centro de distribuição de Indaial. Não retorna o ICMS para ele. Perfeito? Esse caso existe em Santa Catarina, de município para município. Então, o município produtor tem o prejuízo. O município que recebe a produção tem o benefício, porque ele só estoca, depois a filial emite uma nota fiscal do valor agregado e o ICMS volta para lá. Então, eu sou favorável a uma revisão muito clara nesse sentido. Tá? Muito clara nesse sentido. Perfeito? Gente, vamos lá. Então, o PL 0461/2023, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Ampliados, ou Recupera Mais, e estabelece outras providências, que é a origem do governo do Estado, está sendo relatado na forma original. Continua a discussão. Sem emendas. Sem emendas. Obrigado. Senhor deputado, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra aprovado. Temos ainda, senhor deputados, o PL 0503/2023, que trata da cesta básica e outras situações. Também o projeto de lei está tramitando e, depois de verificada toda a documentação, também o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original. Em discussão, deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, caros colegas, a todos aqueles que nos acompanham, querida deputada Luciane, em primeiro lugar, fazer um memorário histórico, uma linha do tempo, uma cronologia do tempo e fazer um reconhecimento aqui ao trabalho da Comissão de Finanças, porque por volta do mês de outubro, também na condição de membro externo, participei aqui como líder de bancada para propor uma reflexão a esse colegiado sobre o tema da cesta básica. Em outubro se avizinhava, né, o período de 31 de dezembro, quando essa lei perderia vigor e, portanto, no dia 1º de janeiro, automaticamente, todos os produtos da cesta básica catarinense teriam um aumento de 41% no ICMS. Nós trouxemos essa discussão a esse colegiado, fizemos um debate aqui no âmbito da Comissão de Finanças, fiz um empenho, né, para que uma emenda de minha autoria que visasse a prorrogação da vigência daquela lei pudesse acontecer ainda no PAFISC, o Programa de Ajuste Fiscal no Estado, e aí preciso reconhecer, né, que fruto da decisão aqui colegiada que eu respeitei, e não levei aquela emenda ao plenário, fruto do meu respeito ao colegiado, mas aqui todos os membros da comissão validaram a proposição do presidente, o deputado Marcos Vieira, de que havia um compromisso expresso do governo de que esse projeto de lei viria ainda em tempo hábil para que fosse aprovado neste ano, portanto, respeitado o princípio da anualidade, que a partir do dia 1º de janeiro não houvesse na prática esse aumento dos 23 itens da cesta básica. À época, o deputado Ivan Nats era o líder do governo. Lá no plenário, eu não levantei o destaque àquela emenda, né, não submeti à votação dos colegas, respeitando aqui a decisão do colegiado. E lá, mais uma vez, também o líder do governo, à época o deputado Ivan Nats, confirmou que este projeto viria, como de fato veio. Então, logo veio a Assembleia, eu fiz o reconhecimento em plenário ao governo do Estado, ao governador Jorginho, né, pela prontidão em encaminhar o texto naquilo que estava compromissado. Vindo o projeto de lei,
Em primeiro lugar, temos que fazer esse reconhecimento, é importante e faz toda a justiça social garantir o não aumento de impostos daqueles 23 itens da cesta básica. Chegou o projeto de lei, né, e fiz uma análise dos 23 itens, dos 23 alimentos que compõem a cesta básica. Está lá o arroz, está lá o feijão, o ovo, e aí deparei com todas as carnes. Carne bovina, a carne suína, a carne de aves. Mas há a ausência de um item que é muito caro a todos nós e que, inclusive, do ponto de vista da nutrição e do incentivo à alimentação saudável, faz todo o sentido a inclusão, que são os pescados. Os pescados, os peixes, de modo geral, não estão inclusos na cesta básica. Toda a carne bovina, ela tem o 41% de fator redutor do ICMS, toda a carne de ave tem o fator redutor de 41% do ICMS, toda a carne suína tem o fator redutor de 41% do ICMS e os pescados não, com exceção da sardinha em lata. Mas todos os demais pescados não. Então nós fizemos uma proposta para incluir o pescado na cesta básica. Pelo seu valor nutricional, o peixe é uma alimentação super saudável, é uma alimentação rica do ponto de vista nutritivo. Santa Catarina, não preciso nem dizer, né, do seu destaque na produção de pescados, crescimento exponencial. Nós somos aqui a capital nacional da pesca, eu não preciso falar dos números do pescado em Santa Catarina, mas falar sobre o valor nutricional. Por uma curiosidade, obviamente nós incluímos os pescados, excetuando lagosta, excetuando bacalhau, excetuando côngrio, merluza, que não são aqueles peixes primeiro tipicamente nossos e que têm mais valor agregado. Só por uma reflexão dos deputados. A carne de ovelha está na cesta básica. A carne de búfalo está na cesta básica. Filé mignon. Toda a carne bovina, incluindo o filé mignon, está na cesta básica. O peixe não está. Então, a minha reflexão, eu queria que os deputados avaliassem. A minha reflexão é que o peixe faz todo sentido. Eu adoro a carne de ovelha, mas se a carne de ovelha está lá, como o peixe não está? Como o nosso pescado não está? Se a carne de búfalo está lá, como é que o peixe não está lá? Né? Então, tem o valor nutricional e tem a característica de Santa Catarina. Esse é um ponto. Segundo ponto. Dos 23 itens, 2 estão na cesta básica pela questão cultural, pela questão da tradição, que é o mel e a erva mate. A erva mate, né, tão característica de muitas das regiões do nosso estado. Então, por essa questão cultural, está lá a erva mate. Por uma questão de produção e valorização local, da produção regional, está lá o nosso mel. Esses 2 estão. E aí, o peixe também se incluiria nesse aspecto, pelo valor nutricional, mas pela questão cultural, da tradição e até pela competitividade que representa para a nossa economia, as linguiças, os embutidos. Então, a minha emenda é no sentido de fazer 2 inclusões que eu penso absolutamente lógicas, né, e autoexplicáveis. O peixe tem que estar na cesta básica. E a linguiça, até pela nossa cultura, também deveria estar. Para a reflexão dos deputados, cada um tem o seu entendimento, mas o convênio do CONFAS, ele dá uma autorização geral ao Estado. Agora, cada Estado, dadas as suas peculiaridades, faz as suas inclusões e exclusões. Não é todo Estado que tem lá a erva mate, porque é uma coisa muito cultural nossa. O mel da mesma forma. Então, o CONFAS, ele dá esse guarda-chuva geral que nos permite inclusões e revisões. Então, por isso, eu pediria, né, ainda uma reflexão dos colegas deputados, respeitando e respeitarei a decisão que for tomada em colegiado, mas a mim não cabe compreender haver ali a inclusão de todas as carnes e faz sentido que elas estejam lá, mas o peixe não. E produtos culturais como o mel e a erva mate fazem todo o sentido estar lá, mas nesse sentido também a linguiça ali deveria estar. Então trago essa reflexão aos deputados, mas reconhecendo o papel que a Comissão de Finanças teve como um todo em abrir a possibilidade desse projeto de lei estar aqui, né, e a posição do governo que assumiu o compromisso de enviar o projeto de lei realmente ter encaminhado. Então faço primeiro o reconhecimento, mas eu pediria encarecidamente uma reflexão sobre esses 2 temas. Eu penso que nós estamos aprovando sem emendas absolutamente todos os projetos que estão chegando. Essa reflexão, no mínimo, a gente poderia fazer. Senhoras deputadas e senhores deputados, a questão do deputado Napoleão Bernardes foi levado ao conhecimento do secretário Cleves juntamente com o deputado Lucas Neves. Conversamos bastante. Precisa também a autorização do CONFAS. A cesta básica que está aqui sendo renovada, os produtos que compõem a cesta básica, já dá uma renúncia de receita de quase 500 bilhões de reais ano. Entende? Qualquer mexida vai aumentar. É aquilo que o secretário disse para nós ontem, né? Nós não vamos negar, mas vamos fazer o estudo para ver o impacto de toda a inclusão desses novos produtos na cesta básica. Então, é um compromisso que foi assumido. Não só os pescados, como
a linguiça defumada, que Santa Catarina é muito rica em pequenos frigoríficos, né, salames defumados, enfim. Então, o secretário também assumiu esse compromisso de, no início do ano, fazer o estudo dessa situação. Perfeito? Por isso, do parecer, sem qualquer emenda. Senhor presidente. Deputado Ivan. Queria fazer só uma contribuição com relação ao pescado. É que a política tributária dos pescados ela tem várias etapas, porque ela é considerado numa etapa produção rural, produção familiar, então ela é tratada como produção familiar. Depois ela é tratada como subproduto, quando a atividade familiar captura e comercializa esse produto dentro do próprio estabelecimento, e depois ela é tratado quando é capturado, industrializado e vendido dentro do Estado, e depois ela é tributada quando é capturada, industrializada e vendida fora do Estado, e mais uma terceira ainda, que é a questão da política pública, onde é capturado, industrializado, que é complexo. Isso. Eu estou dizendo que é uma matéria extremamente complexa de ser enfrentada. Existem várias instruções normativas que tratam dessa matéria. Eu sei porque eu fiquei na presidência da Comissão de Pesca na legislatura passada, então pude viver muito essa experiência. Então, a recomendação é que, efetivamente, se faça um estudo completo de cada cadeia para que a gente possa enfrentar esse desafio, e não através de uma emenda a essa proposta de lei. Essa é a observação que eu queria fazer, presidente. Deputado Mário Mota. O senhor disse que há necessidade de autorização do CONFAS. Sim, também. Eu não sei se compreendi bem, mas o CONFAS autoriza o Estado a poder incluir ou excluir. A Assembleia tem que deliberar. Ao que eu entendo, há um guarda-chuva para os itens de cesta básica. E aí a delimitação da lista, aí cada Estado tem as suas peculiaridades. Mas como Tanto que vários Estados, com certeza, não têm erva mate. Sim. Que aqui tem. Sim, não compreendi. Vários Estados não têm o mel que aqui tem. Pergunta então, a autorização que eu... Salvo o melhor juízo, né, como se diz, a erva mate é genérica. A erva mate foi incluída na revisão dos benefícios fiscais. Tanto é que a cesta básica do Rio Grande do Sul, a cesta básica do Rio Grande do Sul e a do Paraná, a cesta básica do Rio Grande do Sul e do Paraná compreendem pescados e compreendem linguiças. Imagino que os estados do Nordeste também. Deputado Antídio com a palavra. Okay. Deputado Antídio. Eu só quero colocar que eu participo, né, da colocação do nosso deputado Napoleão e dizer de que conte com o nosso apoio, que é mais do que lógico, né, a sua colocação de que nós tenhamos o peixe na nossa cesta básica. Então, compreendo e aceito, e muito bem colocado, deputado. Senhor presidente, deputado Fernando. Em outubro, acho que o deputado Napoleão veio fazer uma defesa junto com o deputado Lucas Neves sobre a questão do ICMS da cesta básica, onde tinha uma emenda. Essa emenda acabou não sendo aprovada pela comissão, justamente porque o senhor deu a sua palavra de conversar com o governo, e tinha conversado com o governo, e o governo enviaria para cá. Isso ocorreu. Então, o governo, nessa situação, teve um crédito aqui conosco, realmente ele cumpriu aquilo que ele acordou conosco. Nessa situação, eu acho totalmente pertinente a colocação, concordo com o deputado Antídio, com todos os deputados. Entendo a questão do governo, a questão do impacto econômico nesse momento, tem que fazer uma avaliação. Então, que a gente possa, assim como fizemos lá em outubro, né, seria muito mais fácil, aprova a emenda, depois o governo não fez o estudo, veta a emenda, vem para cá, resumo, não acontece nada. Mas que a gente também tenha um prazo para o governo fazer esse estudo e nos dê uma resposta desse prazo. O impacto é esse, a gente tem possibilidade. Se tem essa questão do guarda-chuva pelo CONFAS, e o Rio Grande do Sul tem e o Paraná tem, é meio difícil a gente conseguir aceitar que Santa Catarina não tenha, mas que a gente possa dar esse voto de confiança ao governo, mas que ele tenha um prazo de nos dar a resposta desse estudo. Deputado Fernando, quero ainda continuar, depois vou passar a palavra ao deputado Lucas Neves, né? Vamos lá. Nem tudo aquilo que o Paraná tem e o Rio Grande do Sul tem é favorável a Santa Catarina. Muitas vezes tem benefício fiscal concedido em Santa Catarina que é superior aos concedidos para o Paraná e Rio Grande do Sul. É o caso da indústria do trigo, em Santa Catarina, né? Foi concedido à indústria do trigo, há muitos anos atrás, um benefício, principalmente da farinha de trigo com mistura de sal, e o Sinditrigo reivindicou o mesmo benefício do Paraná ou do Rio Grande do Sul. O governo fez o estudo da matéria e disse assim, olha, o benefício do Rio Grande do Sul é menor do que o de Santa Catarina,
mas o do Paraná é melhor do que o de Santa Catarina. Ou seja, o do Rio Grande do Sul é menor do que o de Santa Catarina. Presidente, só pegando um gancho. Eu não estou falando nem da questão tributária, eu estou falando da questão cultural e da Sim. questão nutricional. Sim, Não é nem a tributária, ok. não entra nesse Mas mérito do tributário. o que eu estou dizendo é o seguinte, exatamente isso. Então o governo chegou à conclusão de que se conceder o benefício que hoje a indústria do trigo tem em Santa Catarina, igual do Paraná, vai aumentar a competitividade da indústria do trigo em Santa Catarina, o que está acontecendo. Okay. O que é que faltou examinar? É quanto à concessão de um benefício para ser competitiva a nossa indústria no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Essa, a Secretaria da Fazenda prefere fazer um estudo mais apurado. Sou favorável à demanda do deputado Napoleão Bernardes, mas precisa fazer um estudo sobre isso. Precisa fazer. Tá? Precisa fazer. E quais os pescados que deverão entrar? Quais pescados? Perfeito? Precisa fazer um estudo. Qual o impacto dessa renúncia? Qual o impacto? Eu sou favorável. Tá? Eu sou favorável. Lá atrás, o deputado Altair Silva e o deputado José Bito queriam incluir o mel. Na mesma situação. Nós rejeitamos a emenda e fomos para o governo. Um ano e meio depois, o governo incluiu na cesta básica o mel. Você lembra disso, deputado? Essa situação é semelhante, igual. Ou seja, vamos agora, a gente vai trabalhar para o governo fazer o estudo necessário. Fazer o estudo necessário. Por isso que fiz questão ontem de convidar o deputado Lucas para participar de uma reunião com o secretário da Fazenda, para ele, de viva voz, escutar do secretário os compromissos que ele, secretário, estava assumindo. O secretário disse para nós ontem de que entre fevereiro, março, no mais tardar abril, vai mandar para cá projetos de lei que vai tratar do quê? De revogação de benefícios fiscais, que já se exauriram, de ampliação de benefícios fiscais ou não, e de novas concessões de benefício fiscal. Não foi isso que ele disse ontem? Então, foram 3 situações que ele disse ontem, e disse para o deputado Mário, que estava presente também. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Nós estamos simplesmente prorrogando a data. Não está se excluindo nada, não está se incluindo nada. Prorrogando a data da validade da cesta básica, perfeito? Para quê? Para que o governo possa estudar a partir do ano que vem. Satisfeito, deputado Napoleão? Deputado Lucas. Senhor presidente, eu só quero dizer, o deputado Napoleão sabe que é meritória a emenda, tanto é que assinei, né, para que ela pudesse tramitar. Ontem nós conseguimos fazer com que fosse retirado de pauta e o senhor, sempre com muita responsabilidade, conduzindo esta comissão, o fez e depois abriu o diálogo. E é importante a gente reconhecer o trabalho do presidente desta comissão, que sempre busca dialogar, criar o consenso para que a gente não tenha um embate. Lá em outubro, quando nós levantamos a questão, a partir da emenda do deputado Napoleão, sobre a cesta básica, havia uma dúvida se realmente viria a prorrogação e venho. Então, foi gerado um crédito por parte do governo, né? E agora esse crédito se estende a essa outra demanda, de que a gente possa incluir novos produtos no rol de benefícios da cesta básica. E eu ouvi ontem atentamente, compreendi. Penso que a gente tentar a forceps conduzir esse processo nesse momento, pelo avançado da hora e pela urgência da aprovação do projeto, até para garantir a permanência dos benefícios no início já do próximo ano, a gente geraria um conflito, viria uma rejeição, né, um veto à emenda, e depois nós tentaríamos, e no meio de todo esse processo a gente não conseguiria resolver o problema. E ontem na proposição, a partir de uma liderança muito bem feita pelo deputado Marcos Vieira, ficou acordado, consensuado, de que algo tão complexo como essa questão precisa de um estudo, de um levantamento, de qual é o impacto que isso vai ter para a máquina pública e também se esse benefício de fato vai atender aos interesses da população. Então, ficou um compromisso, deputado Napoleão, e eu estarei vigilante também junto com o presidente Marcos Vieira para que aquilo que foi acordado ontem de fato se concretize. E volto a dizer, tem crédito porque assumiram o compromisso da questão da cesta básica e venho sendo cumprido agora. Ainda tem aquela questão do vinho, do veto, que ficou lá de alguns meses atrás, né, mas ao longo do próximo ano a gente tornará a cobrar a respeito dessas situações. Era isso, presidente. Senhora deputada e senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto ao projeto de lei 0503/2023, de origem do Governo do Estado, que é pela aprovação da matéria na forma original. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Senhores, tenho aqui ainda 2 projetos
Nós temos ainda o projeto, como eu estava explicando, a questão do Badesc, né? Quero fazer um comentário. O projeto de lei do Badesc chegou nesta casa muito simples. Dando à diretoria do Badesc todas as prerrogativas e competências para fazer qualquer tipo de negociação com quem estava devendo. Foi bem. Nós observamos e começamos a conversar, levei o conhecimento do presidente da casa, e o presidente, então, começou a intermediar conversas com o governo no sentido de aperfeiçoar. Nós sugerimos ao governo de que fosse feito um substitutivo global no sentido de tudo aquilo que estava sendo feito no Recuperar Mais pela Secretaria da Fazenda devesse fazer parte do projeto do Badesc. Ipsilitris igual. Só que o prazo é um pouco mais extenso. O do governo é a partir de até 2022. O do Badesc é até 5 anos para trás, tá? Porque são ações ainda que não foram ajuizadas, enfim. Mas as condições para pagamento à vista tem tantos por cento de desconto da multa, do juro, vai ter igual para o Badesc. Então, essa foi a nossa proposta. Tudo aquilo que a Fazenda havia fixado para recuperar ICMS, nós pedimos. Na verdade, eles não revogaram aquilo que tinha de competência exclusiva deles. Ou seja, assim, olha, o empresário, o devedor, quem quer que seja, vai ter direito, se desejar, a ser enquadrado aqui para o escritório da Fazenda. Mas tem esse artigo aqui, que era o 5º, se não for a memória, vai ficar acreditado a diretoria de continuar concedendo isenção 100% de juros e multa. 100%. Então, critério. Aquela questão nossa. Qual é o critério que vai ser adotado? Qual emprego vai ser beneficiado com 100%? Qual emprego vai ser beneficiado com 50%? Não tem critério. Não tem critério. Entende? Então, e mais, eu vou até, vendo aqui no projeto, para Vossas Excelências entenderem, por exemplo, no artigo 2º, diria, poderá ser objeto do programa. Poderá. Então, a critério de diretoria, ela poderá ou não. Então, nós fizemos as modificações, deverá. Então, no texto do substituto, onde consta poderá, deverá. Perfeito? Deverá. No texto dizia o seguinte, que pagamento à vista deveria ser feito até 30 dias após a publicação da lei. Mas o devedor tem direito de fazer adesão em até 1 ano. Há uma incongruência. Como é que eu vou fazer adesão em novembro do ano que vem, se a publicação da lei já tem que pagar à vista? Então, o que é que nós fizemos? O pagamento tem que ser até 30 dias após a adesão ao programa. Perfeito? Após a adesão ao programa. Em qualquer situação. Se tivesse 95% de desconto, 30 dias. Se tiver 94, 60 dias. Se tiver 93, 90 dias. E assim por diante, da mesma forma como a Secretaria da Fazenda. Perfeito? A correção monetária, né, não fixava qual o índice, qual a referência. Perfeito? Correção monetária. Nós fizemos a seguinte redação. O índice de correção monetária de que trata, o índice de correção monetária de que dispõe a linha B do inciso 3º do caput deste artigo será o previsto no contrato de operação de crédito inadimplida ou o Índice Nacional de Preço Consumidor, INPC, o que for melhor, o que for mais vantajoso para o beneficiário. Então, se o índice previsto lá no contrato for menor do que o INPC, ele pode ser optado por isso. Se for maior, ele pode optar pelo INPC. Perfeito? E mais, nós passamos para 12 meses, a contar da data da publicação da lei, e a questão da correção monetária, tendo em vista que são créditos muito antigos e que pode se transformar em moeda podre, tá? No pagamento à vista está sendo reduzida a correção monetária em até 50%. Perfeito? Então, feita a atualização da dívida, pagou à vista, dá 50% da correção monetária, somente pagamento à vista. Então, ficou bom e nós estamos suprimindo aquela competência do Badesc de, a critério, beneficiar A, B, C ou D. Então, fica igualzinho ao que está na lei do Recuperar Mais, da Secretaria da Fazenda. Então, esse foi o acordo feito com o secretário da Fazenda, com todos envolvidos, né?
Então, o meu voto, depois de ter visto tudo isso, é pela aprovação da matéria na forma da subemenda substitutiva global, ora apresentada. Em discussão, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, eu penso que a política pública de a inadimplência do pagamento de ICMS, ela não tem muita relação com a inadimplência do cara que tomou o empréstimo do banco, foi lá, pegou o dinheiro do contribuinte, investiu no seu capital, tem o seu capital, produziu sua empresa, comprou seu equipamento, está vendendo, está produzindo com o seu equipamento, está ficando rico com o seu equipamento, não paga o Badesc, tá? E se aproveita de situações como essas para ganhar isenção. Tem muita gente que é verdade, comprou, não pôde pagar. Tem muita gente que comprou, devedor, faliu, quebrou, não pôde pagar. Mas nós sabemos que o Badesc há muito tempo foi usado como moeda política, negócio. Ninguém precisa fazer, ninguém aqui precisa contar a história do que acontece há muitos anos nessas instituições financeiras que são geridas por políticos e não por donos dos bancos. Por isso que já se põe político lá, não se põe bancário, não se põe proprietário, para poder entender processos, né? Então, eu me preocupo muito com essas coisas de estender vantagem para quem não pagou, e muitos deles ficaram ricos com as suas plantas. Sabe? Ampliar. Então, em razão disso, estou pedindo vistas do projeto para analisar a emenda de Vossa Excelência, conversar com o governo, conversar com o Badesc, e me coloco à disposição de devolver na próxima reunião que Vossa Excelência convocar. Vamos lá, deputado Ivan Nats, né? Não há mais condição de pedir de vistas. Porque foi feito um... Então o senhor é o absoluto? Não, o senhor é absoluto, é como o senhor quer. Não, é como o senhor quer. Deputado Ivan, o senhor estava viajando, não participou da reunião, que nós fixamos o calendário de tramitação de todos os projetos. O senhor tem a obrigação de me dar vista do projeto, mas senão vai ser como o senhor quer, não é como o senhor quer. Não, deputado Ivan, por gentileza. É como o senhor quer, o senhor apresenta um voto, se não for assim, ninguém tem vista. Não, deputado Ivan, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência... sabe o respeito que tenho por Vossa Excelência. Com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência perdeu o prazo, não participou da reunião, aonde nós fixamos o cronograma... Como é que eu vou estabelecer... Como é que Vossa Excelência vai estabelecer um prazo que Vossa Excelência vai dar o resultado, daí eu vou julgar se isso é justo ou não é. Dizer, não vou empurrar nada de goela abaixo, não vou conceder vistos, mas posso retirar de pauta para conversação e colocar na outra reunião da comissão. Posso retirar de pauta, da mesma forma como fiz a pedido do deputado Lucas Neves, a pedido do deputado Pepe Colassi e de outros. Posso fazer isso, não tem problema nenhum. Mas não há possibilidade mais de conceder visto, porque foi feito um calendário de tramitação. E emenda supressiva? Então, cabe, se Vossa Excelência tivesse apresentado emenda e tivesse sido rejeitada, cabe o destaque em plenário. Deputado, eu queria que o senhor entendesse cronologia. Cronologia, certo? Eu não tenho conhecimento do voto de Vossa Excelência. Não tenho conhecimento. Então, eu tenho que aguardar o voto de Vossa Excelência para daí tomar uma deliberação do que eu vou fazer. Se Vossa Excelência altera o regimento impedindo que se manifeste sobre o voto de Vossa Excelência, aí fica monocrático o processo. Deputado Ivan, vamos lá. Está retirado de pauta, tá? E vamos sentar, conversar com o secretário Cleves a respeito das dúvidas de Vossa Excelência, ok? Muito obrigado. Está retirado de pauta. Senhor deputado, tem outro projeto desta pauta que trata-se do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCMD, que é o PL 0502. Houve uma dúvida por parte do deputado Mário Mota, da mesma forma como outras situações. Nós convidamos o secretário Cleveson, a diretora da Secretaria da Fazenda e o secretário Sorato para uma reunião. Ambos vieram até esta casa e, na presença do deputado Mário Mota, foram tiradas todas as dúvidas. E o governo mandou para cá a redação tratando do artigo 3º do projeto com nova redação. Eu gostaria até que o deputado Mário Mota fizesse devida explicação, porque a dúvida foi levantada. E a Secretaria reconheceu que tenha erro na redação. Foi bem, deputado Mário. Senhor presidente, deputada Luciana Carminati, demais colegas, estas dúvidas perpassaram tanto no nosso gabinete quanto no gabinete do deputado Napoleão Bernardes e no deputado Matheus Cadorim.
Ao aderir à possibilidade de 12 para 48 vezes no pagamento do ITCMD, o proprietário ou aquele que receberia o imóvel não poderia negociá-lo, nem que fosse para pagar o imposto, a não ser que tivesse terminado de quitar as 48 prestações. E nós levantamos essa dúvida. A Daniele, a senhora Daniele, que veio junto com o secretário, que me parece ser a pessoa profundamente conhecedora do tema, reconheceu que o que eles escreveram no artigo não retratava exatamente o pensamento da Secretaria da Fazenda, que era permitir a venda do imóvel imediatamente após aderir às 48 prestações, mas garantindo que a escritura de transferência só fosse efetuada depois do pagamento do imposto. O que nos pareceu, se não o que gostaríamos que ocorresse, mas o mais próximo daquilo em benefício do contribuinte. Eu acho que é bem objetivo isso e não só reconheceram, como imediatamente encaminharam um substitutivo ao presidente da comissão para que aquele artigo fosse reescrito, fosse readequado a essa ideia. Aderiu ao parcelamento de 12 a 48, imediatamente ele pode negociar o imóvel mediante um contrato de compra e venda, receber ou até descontar, quem sabe, no acordo da venda, a parcela que cabe do pagamento do imposto, quitar o imposto imediatamente e já fazer a transferência do imóvel. Pelo menos isso ficou garantido. E acho que foi um belo acordo, especialmente porque, no ofício encaminhado ao presidente Marcos Vieira, a Secretaria não só agradece, como assume o fato de ter colocado um texto que não representava exatamente o que pensava. E eu agradeço. Senhores deputados, em discussão, o parecer e voto ao projeto de lei 0502/2023, com a emenda solicitada pelo deputado Mário Mota e aceita pela Secretaria de Estado da Fazenda. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhor deputado, concorde, permanece como se encontra aprovado o PL 0502/2023. Senhores deputados, vamos à pauta normal. Tem o PLC, o 0030, o PLC 0032. Obrigado. Assessoria aqui, o PLC 0032. Está aqui. O PLC 0032 está aqui. O PLC 0032 trata-se do projeto que acrescenta o artigo 2A na Lei 8.067, 17 de setembro de 90, que cria o Fundo de Reaparelhamento da Justiça, FRJ, e da outras providências. A autoria do projeto é do Tribunal de Justiça. Da mesma forma como no dia de ontem, foi feito um estudo bem profundo, principalmente no que diz respeito ao atendimento à lei de responsabilidade fiscal, né, instruído realmente com certidão enunciado pelo Tribunal, tudo de acordo com o que diz a legislação. E o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Deputado Luciane Carminati. PLC 30 de 2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei Complementar 831 de 2023, que institui o Programa Universidade Gratuita e estabelece outras providências para limitar as concessões de bolsas de estudo para estudantes matriculados em cursos na modalidade presencial. Bem, eu vou não mencionar, conforme o relatório aqui, toda a tramitação dessa matéria, para ser mais objetiva, apenas citar que a matéria não apresenta aumento de despesas para o Poder Executivo Estadual, pois não propõe criar novo programa de bolsa e nem ampliar o número de bolsas em programa já existente. Visa somente readequar os critérios utilizados para a concessão de bolsas, permanecendo os mesmos valores financeiros que estão em vigor. Nesse sentido, há vários estudos recentes divulgados demonstrando a diferença dos resultados de mercado obtidos pelos profissionais com formação em cursos na modalidade presencial e naqueles formados em cursos de modalidade à distância. Em publicações recentes, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
e a Explicite divulgaram estudo com base em 2.000 formulários de entrevistas de estudantes de 10 instituições de ensino superior privadas, graduados entre meados de 2020 e 2021, e que evidenciou a enorme diferença de empregabilidade e renda mensal favorável aos formandos em cursos presenciais. Segundo os dados publicizados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, de 2021, fica evidenciada a disparidade da qualidade entre a educação presencial e à distância. Um dos indicadores de qualidade do exame é o conceito ENAD, que dá notas de 1 a 5 a indicadores nos cursos de graduação, sendo 1 a menor e 5 a maior. Segundo esta avaliação, 2,3% dos cursos de EAD tiveram nota 5, a maior nota. 12,6% tiveram nota 4. 37,4% tiveram nota 3, 41,6% tiveram nota 2 e 6,2% dos cursos tiveram nota 1. Segundo a matéria do portal UOL, publicada em 31 de outubro de 2023, no ENAD do ano passado, a maioria das matrículas de cursos presenciais alcançou as notas de 3 a 5. Já dos estudantes EAD se concentram em índices de 2 e 3. O Estado pode e deve financiar políticas públicas, especialmente na área da educação. Entretanto, as políticas públicas financiadas têm que ter critérios que tenham metas e estratégias, bem como avaliação dos resultados, buscando a melhor qualidade na educação. Eu quero destacar que esse debate nós já havíamos iniciado no debate da Universidade Gratuita e do Fundesc. E não houve acordo entre os deputados, uma parcela entendia que não caberia recursos públicos EAD e outras entenderam que caberia. Naquele momento foi o possível, mas eu, como presidente da Comissão de Educação, também quero dizer que há 30 anos atrás, quando não existia ProUni, quando não existia expansão do ensino superior público e gratuito, quando não existia FIES, quando não existia a UDESC para além da Ponte Hercílio Luz, até se justificava, tendo em vista a dificuldade dos alunos cursarem uma graduação presencial. Hoje, o que nós estamos presenciando é muitas universidades comunitárias e públicas com cursos com vagas ociosas e, por outro lado, uma precarização enorme dos alunos que chegam formados pelo EAD. Então, eu entendo que o EAD é uma modalidade permitida pelo Ministério da Educação, na nossa legislação brasileira, mas que os recursos públicos devem incentivar pelo menos a primeira graduação no presencial. Segunda graduação, aí é outra coisa. Formação continuada é outra coisa. Mas a formação inicial, ela é muito cara para nós. E eu quero que os deputados tenham uma sensibilidade de perguntar aos diretores das escolas como têm chego os professores que são formados EAD. Eu, por diversas vezes, sou chamada como presidente da Comissão de Educação para acompanhar estágios. E é lamentável que um profissional da educação não saiba, por exemplo, fazer um plano de aula. Então, nós podemos aqui incentivar com a nossa decisão a boa qualidade, a qualidade na educação, né, colocando recursos públicos para o presencial. Esse debate também já foi feito com o governo e o governador, inclusive, tem acordo nesse entendimento. Então, tanto esse PL, que é o PL 030, como também o 414, eu faço a mesma relatoria, tendo em vista que só são para instituições diferenciadas, mas têm o mesmo objetivo. Então, o meu relatório é pela aprovação. Senhores deputados, eu já vou abrir discussão já. São relatório e voto a 2 projetos de lei. Um projeto de lei complementar o 0030, 2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei complementar 831 de 2023, que institui o programa de universidade gratuito e estabelece outras providências
para limitar as concessões de bolsas de estudo para estudantes matriculados em curso na modalidade presencial. Este trata-se das universidades comunitárias. E o projeto de lei, o 0414/2023, altera a Lei 18.672, de 2023, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, Fundesc, e assistência financeira para pagamento das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação, frequentados por estudantes em instituições de ensino superior, para limitar a concessão de bolsas de estudos aos cursos na modalidade presencial. Isso trata-se das particulares. Senhores deputados, antes de eu abrir, eu queria fazer um comentário. Eu fui um dos deputados que, na época das conversas, eu procurei trabalhar para se fazer um acordo e aplicar parte desses recursos no ensino à distância. Mas depois que a deputada Luciane Caminati me mostrou todo um estudo e eu verifiquei a situação atual, né, eu coloquei na minha cabeça de que, no meu entendimento, não há como se admitir uma pessoa que saia do 2º grau presencial, faça o vestibular e faz a universidade de primeira graduação à distância em casa parada. Ou seja, ele interrompe, né, ele interrompe uma entrada de vida na sociedade para ficar em casa. Então, eu quero aqui pedir permissão a Vossa Excelência de que eu estou mudando a minha opinião de que, pelo menos, a primeira graduação tem que ser presencial. Ou seja, ele sai do curso médio, entra na universidade e adentra a sociedade vivendo ou convivendo com os demais colegas dentro de uma sala de aula, dentro da universidade, no pátio, no restaurante, pegando carro, usando ônibus, enfim. Então, essa é a minha opinião, né? E o deputado Napoleão Bernardes fez esses 2 projetos, a deputada Luciane Caminati fez o relatório e voto. Então, é a minha opinião, mas abro a discussão dos 2 projetos. Deputado Ivanatos. Senhor presidente, senhores deputados, eu estou plenamente de acordo. Nós já discutimos isso aí lá no tempo do projeto, quando ele foi apresentado. Fomos vencidos, né, naquela época. Na minha concepção, o ensino não presencial era mercadológico. Ele é só mercadológico. Ou seja, é uma relação de entrega de diploma, só, mas nada mais que isso. Embora se saia daí, alguns cursos até posso compreender que sejam nesse sentido. E também ele é deselegante com o sistema. Porque enquanto no sistema tradicional um professor pode dar aula para 40, 50 acadêmicos, no sistema à distância um professor pode dar aula para 3, 4, 5 mil alunos, dependendo de quantos estiverem conectados. Então isso é deselegante, é uma coisa assim, não tem como concorrer. Agora, me preocupa, e eu queria compartilhar com vocês, porque essa matéria já está judicializada. As instituições que fazem ensino à distância, elas já judicializaram. No primeiro momento, tiveram 2 derrotas, agora houve um recurso ao STJ. Então, me preocupa, senhores deputados, se essa matéria acaba não criando um problema, sabe, para o sistema. Se a gente não devia, sabe, tentar madurar um pouco mais, para que a gente não vire para que a gente não, sabe, não vá parar mais uma vez no Poder Judiciário, sabe? Essa é a minha preocupação. Eu não quero entrar no mérito, eu sou favorável ao mérito. Vamos lá, pertinente a preocupação de Vossa Excelência, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto, não está se aumentando a despesa. Do valor global aplicado na universidade gratuita, é 10% possibilidade do ensino à distância. O que é que esta casa está prestes a fazer? Diz o seguinte: a partir de 1º de janeiro do ano que vem, esse possível 10% passa para o ensino presencial. Sim. Não, com recurso público. Pois bem. Aí tem aqueles alunos de ensino à distância matriculados de semestre. A estes estão preservados os direitos até o final do curso. Presidente. Perfeito? Deputado Fernando Crente. Eu concordo 100% com o que foi dito aqui. Tem mérito total. Acho que os números provam a diferença do presencial e o à distância. Só que me vem uma preocupação. A primeira, nós tivemos muitos debates aqui na casa para aprovar a universidade gratuita. E entre os debates, acordo do governo com entidades privadas para que tivesse um percentual destinado para o ensino à distância. Então teve um acordo. Naquele acordo, um cedeu daqui, outro cedeu dali. Resumindo, a gente aprovou a universidade. Depois,
que foi acordado isso, a gente vota um projeto desse indo contra o que a gente acordou ali atrás. Me preocupa só isso, porque teve, para passar, um cedeu de um lado, outro cedeu de outro. E agora, no meio do caminho, a gente está mudando um pouquinho o que foi combinado. Então, lógico, mas a judicialização também não estava combinada. Mas quem não cumpriu o acordo foi o lado, né? Foram eles, mas a nossa parte foi acordada e eu só acho que, sendo justo, a minha fala aqui é uma questão de justiça do que foi acordado lá atrás. Presidente. Deputado Luciano Cabinati. Pela ordem, presidente. Deputado Geimilton, por gentileza. Eu estava escrito antes do deputado Desculpe. Fernando, inclusive. Senhor presidente, eu concordo em partes com a preocupação, mas, senhores, nós estamos em 2023. Será que essa é a única alternativa, uma medida extrema como essa que nós estamos fazendo? Ou nós deveríamos melhorar os critérios, as exigências, qualificar os professores para a tecnologia? Porque, veja, nós vamos prejudicar pessoas que não têm condições de... Por quê? Porque trabalham, porque tem que estudar, tem que pagar conta, tem que sustentar a família. Então, existem os dois lados da questão. Eu sou favorável a princípio, mas eu acho que nós podemos estar cometendo aqui algumas injustiças. E eu acho que a causa dessa diferença com relação às notas não é exclusivamente por causa do método à distância. Porque, senão, senhores, o mundo inteiro está errado, nós estamos certos. Porque isso é um caminho mundial. Então, veja bem, hoje nós temos pessoas aqui em Santa Catarina que trabalham para o Vale do Silício. Hoje nós temos pessoas que fazem qualificação na Europa e nos Estados Unidos daqui. Então, eu vejo assim, eu concordo, até como pastor, eu concordo, a convivência, o pertencimento, a interação, eu concordo. Mas existem pessoas altamente qualificadas que não precisam estar lá presencial para obter essa graduação e ter notas excelentes. Então, quando nós... me sirvo das palavras também do deputado Fernando Crelli. Quando nós estamos dizendo aqui que nós vamos colocar somente, limitar a concessão de bolsas de estudos somente para modo presencial, eu acho que nós estamos tomando uma medida muito extrema. Eu concordo no sentido propositivo, eu concordo, mas nós estamos aqui tomando uma medida muito radical. Então, eu manifesto a minha preocupação aqui, porque eu conheço assim, centenas de pessoas que não precisam estar numa sala de aula para mostrar que podem ser PhD, cientista da NASA, e não precisa sequer participar de aula presencial, porque eles dão conta fazendo online, e eles estudam, eles trabalham, eles, mesmo trabalhando e estudando, eles dão conta e conseguem sim as melhores notas. Talvez, deputada Carminati, seja a exceção, seja uma minoria, mas existe. Por isso que nós não podemos radicalizar aqui, é a minha opinião. Deputada Luciano Cabinati. Eu gostaria de responder algumas coisas, mas eu quero só dizer que eu não sou autora da matéria. Eu apenas sou a relatora. Mas eu quero, em primeiro lugar, trazer que não somos nós que estamos descumprindo o acordo. Quem está descumprindo o acordo foi o sistema privado, quando, após o acordo feito, judicializa. Nenhuma parte, professor. Na verdade, quem descumpriu o acordo foram as empresas com CNPJ nacional. Não foram as empresas com CNPJ de Santa Catarina. Que, inclusive, as de Santa Catarina não querem o EAD. Se vocês não sabem disso. Pode lembrar, as empresas de Santa Catarina não querem o EAD. As de Santa Catarina não querem EAD, porque elas dizem que elas têm um EAD mais sério e não tem como competir financeiramente com uma instituição de âmbito nacional que, para fazer uma graduação, o estudante tem que pagar R$ 99,90 por mês. Como é que você tem um curso de graduação com esse valor? Então, veja que, primeiro, eu queria trazer isso. Segundo lugar, o que eu queria dizer não é só para professores. Eu queria perguntar se a gente aceitaria formar um médico EAD. A gente aceitaria formar um enfermeiro EAD? A gente aceitaria formar um odontólogo EAD? O que eu quero, eu não estou querendo dizer que eu não sou contra. EAD é uma coisa, online é outra. É isso que a gente precisa entender. Na educação, a gente tem dois conceitos: a formação inicial
e a formação continuada. Eu estou falando aqui de formação inicial, o diploma, o que me faz eu ser profissional. O Gessé é odontólogo, cirurgião dentista. Tenho certeza que não fez EAD, fez presencial. Eu fiz pedagogia presencial. Pode ter odontologia EAD e pode ter pedagogia EAD? Por que não pode ter odontologia EAD e pode ter pedagogia EAD? Eu estou querendo dizer que o debate é muito sério. E, neste sentido, os números estão provando, não é eu que estou inventando. Então, penso que, quando a gente diz que o recurso não vai para o EAD privado, mas ele pode ir para o presencial privado. Pode, nós não estamos dizendo que não. Nós só estamos dizendo que para o EAD não vai recurso público. E Vossas Excelências aqui, quem fez faculdade, eu vivi isso, eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde. E eu ia à noite estudar. Então, tem uma coisa na vida que eu digo também para os jovens, tem que ter o esforço pessoal. As coisas não têm que chegar tudo de bandeja para facilitar a vida de ninguém. A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer ter como profissional. Mas, quando tem o diploma, tem que ser um diploma que vale a pena. E o debate que a gente está querendo fazer aqui é que o diploma tem que valer a pena, porque é dinheiro público. Então, essa é a minha contribuição. Mas eu acho que, como não está amadurecido, minha sugestão é que a gente tenha vista, para, quem sabe, amadurecer, porque penso que nós não podemos abortar um projeto desse. Ele merece continuar em discussão. Essa é a minha sugestão. Presidente, me permite uma Deputado parte. Jaime Otto, com a palavra. Deputada Luciane, a senhora chegou onde eu estava. Nós não podemos simplificar um projeto desse. Nós temos que debater, nós temos que avaliar. Existem cursos e cursos. Existem todas as circunstâncias e todas as peculiaridades que nós precisamos sentar, precisamos debater. Não é agora, no afogadilho, no final do ano, uma semana antes, que nós vamos aprovar aqui alguma coisa a toque de caixa. Não tem necessidade disso. Eu acho que a educação merece todo esse carinho, todo esse respeito. Eu fiz uma graduação presencial e 2 EAD. E estou aqui deputado estadual, discutindo legislação. E não fiz em direito, inclusive. Então, senhores, eu acho que existem cursos específicos que realmente não há como fazer. Mas existem cursos que nós podemos admitir, sim. Mas eu acho que nós temos que subir a régua. A senhora chegou no ponto. Será que a má formação é só porque é a EAD? Ou é porque... Por que não se reprova esse aluno, então? Por que não se reprova? E por que a gente não faz, então, deputada Luciane? O problema, como a senhora falou, é a faculdade de R$ 99,00. Então, por que a gente não se regulamenta e se coíbe isso, ao invés da gente só penalizar os alunos EAD? Senhores deputados, só vou passar a palavra ao deputado Gessé, mas antes, sim, esse debate, na verdade, tem que ser na Comissão de Educação. Aqui é a questão financeira. É a questão financeira, né? Então, mas, deputado Gessé. Eu ia dizer exatamente isso. Nós estamos na Comissão de Finanças aqui, nós temos que fazer uma avaliação da questão financeira. O projeto do deputado Napoleão, ele visa proibir, né, a verba que vai para a EAD e para presencial. Isso não acarreta nenhum tipo de despesa. A universidade gratuita ela tem um bolo, um valor, e as universidades particulares têm um outro valor, que é diferente uma da outra, e que não vai sair desse bolo. Simplesmente só vai ser redirecionado. O bolo vai ser preservado. Eu tenho algumas restrições com relação à ideia, mas isso fica para o debate de mérito. Acho que aqui a gente debate mais a questão orçamentária. Concordo com o deputado Ivan também, que o debate na educação. Então, a sugestão é que a gente encaminhe o projeto para a comissão de mérito. Ok, mas nós temos que votar aqui. Ok. Os senhores deputados concordam, então, pela votação e vai para a educação? Estou convencido. Essa é boa. Deputada Luciane, a senhora é presidente da Comissão de Educação, então eu creio que o senhores deputado deputados falou aqui o ponto central, com essas preocupações. Como disse no início, sou simpático ao projeto, mas então, eu acho que nós temos que melhorar. Encerrada a discussão de ambos os projetos, dos projetos de lei complementar o 0030/2023 e o PL 0414/2023, ambos de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Coloco em votação de forma conjunta ambos os pareceres, que é para aprovação da matéria. Não havendo quem... Senhores deputados,
Os senhores deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade os 2 projetos nesta comissão. Ainda... Deputada Luciane Carminati, ainda tem 2 projetos. Sim. O PL 414/2021, de procedência da deputada Paulinha, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base da canabidiol pela Secretaria de Estado da Saúde. Também, objetivamente, ele tramitou na Comissão de Constituição e Justiça o voto favorável pela admissibilidade do deputado Fabiano. Na sequência, em 7 de março, a deputada, no mesmo ano, então, no final da legislatura, foi arquivado. A deputada autora solicitou o desarquivamento. A matéria foi apensada e tramita conjunto com outro projeto de lei do deputado Padre Pedro e também o deputado Volney Weber e o deputado Marquito, devido à similaridade e conexão entre as matérias. Voltou a tramitar, então, na CCJ, foi distribuída a relatoria à deputada Ana Campagnolo, que emitiu relatório e voto pela admissibilidade da matéria na forma da emenda substitutiva global. O deputado repórter Sérgio Guimarães pediu vista e apresentou o voto vista, que também foi aprovado na CCJ por unanimidade, na forma de nova emenda substitutiva global, que tem a seguinte ementa: disciplina o convênio para fornecimento de medicamentos à base de cannabis por associações de cannabis medicinal cadastradas neste Estado, através de convênio pela Secretaria de Estado da Saúde e prefeituras, para prescrição, fornecimento e distribuição através de acompanhamento médico municipal ou estadual. Então, não são os cidadãos individualmente, são associações, convênios entre prefeituras e entidades. Na sequência, a matéria foi encaminhada a esta comissão, o qual sou relatora. Então, primeiro eu quero destacar que, na CCJ, em sua ementa, que a norma intenta disciplinar a realização de convênio, como eu já citei, né? Isto porque nós temos uma legislação aprovada nacionalmente, que é a legislação 10.201, que permite, então, a canabidiol no acesso ao Sistema Único de Saúde. Lei Federal. Eu quero ressaltar que esta proposição prevê a realização desses convênios com as prefeituras, que tem uma substância autorizada pela Anvisa, conforme também resolução da diretoria colegiada de 2019, tá? Resumidamente, o que eu quero dizer aos deputados? Que essa substância foi muito discutida nacionalmente ao longo dos últimos anos e ela pode atuar na diminuição da dor, dos casos de epilepsia, esclerose múltipla, dores crônicas, esquizofrenia, fibromialgia e mal de Parkinson. Então, o debate aqui, ele é o debate com relação ao impacto financeiro. Nos autos do processo, nós não temos condições, esse é o entendimento, não tem condições ainda de fazer uma previsão orçamentária. No entanto, tendo em vista que, utilizando esse medicamento para essas doenças, certamente vai diminuir o uso de medicamentos que são alopáticos, né? Porque você só substitui. Então, este é o entendimento do ponto de vista financeiro que eu gostaria de trazer. Nós não temos condições de dimensionar, porque ainda vai se abrir convênios para as entidades com as prefeituras e não se sabe o volume que isso pode dar de pessoas beneficiadas. Então, o meu voto é pela aprovação. Presidente. Senhor deputado, em discussão, parecer e voto da eminente deputada Luciane Carminati, que é pela aprovação do projeto de lei 0414/2021, que é autor da deputada Paulinha. Deputado Gessé Lopes. Só para dizer que eu não sou contra da utilização do canabidiol, não sou contra isso. Eu só fico abismado aqui com o que na CCJ passa, né? Que é um tema de
que se trata em nível federal. Uma própria deputada falou, já existe uma lei federal que regulamenta, né? Então até se tornaria inócuo esse projeto. Mas o projeto ele diz aqui sobre fornecimento. E aí quando fala que vai fornecer, tu vai estar despendendo, né? Tu vai, não, nem é isso. Mas assim, vai despender um valor para poder fornecer. Daí ela fala que tem a contrapartida do não uso de outros medicamentos, mas não existe um estudo, né, sobre isso, né? Então vou pedir vistas do projeto para dar uma olhada e a gente devolve na próxima reunião. Visto em gabinete, deputado José Lopes, com o compromisso de retornar na próxima reunião. Deputado Luciano Caminati ainda tem o 0462/2023. Com licença, senhor presidente, senhores deputados, eu peço permissão para me ausentar, que eu tenho a comissão de transportes agora às 10h30, como tem quórum, ok? Ok. Muito obrigado, senhores. Bom trabalho. Muito obrigado. Vai, 11 horas. 11 horas. À tarde, não. Não, Às deputado 11? Ivan, É às o 11? plenário é às 11 horas hoje. É. Ok. Então, Aqui vai rápido agora. Então, o meu parecer é do voto vista, em relação ao voto vista que eu solicitei do 462. Então, o meu relatório diz basicamente o seguinte, também vou aqui tentar ser mais objetiva. A lei vigente que trata do auxílio alimentação para os servidores do Poder Executivo Estadual é a Lei 11.647, de 28 de dezembro de 2000. Desde julho de 2012, o valor unitário do auxílio alimentação corresponde a R$ 12,00 por dia útil, ou seja, o valor está congelado há mais de 11 anos. Por estar com o valor tão defasado, o Vale Alimentação está sendo chamado hoje de Vale Coxinha, de forma pejorativa. Não é alimentação, vale uma coxinha. Em abril de 2021, este parlamento criou uma comissão mista formada por parlamentares representantes das comissões de Educação e Cultura, Finanças e Trabalho e Administração, instituído pelo ato da Presidência 024 de 2021, com o propósito de elaborar propostas e alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do magistério e encaminhar ao Poder Executivo Estadual. Esta comissão mista recebeu subsídios técnicos e legais de integrantes do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do DIEESE, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação e integrantes da Secretaria de Educação, da Administração e da Fazenda Estadual. Ao final dos seus trabalhos, a comissão mista aprovou por unanimidade um relatório final que foi enviado ao governo do Estado. Entre vários pontos, constou nesse relatório uma proposta de reajuste do Vale Alimentação para R$ 25,00 por dia, já naquela época. O presente projeto traz nos seus autos documento da Secretaria de Estado da Administração, que reconhece uma defasagem de 96,67 no valor do auxílio alimentação. Se esse índice reconhecido oficialmente fosse aplicado na correção da inflação apenas, o valor passaria a ser R$ 23,60, já em novembro deste ano. Entretanto, o projeto do governo propõe, atenção deputados, R$ 18,00 por dia este ano, com a aprovação, retroativa a novembro, R$ 22,00 em novembro de 2024 e R$ 25,00 em novembro de 2025. Assim, o governo propõe para novembro deste ano uma reposição de 50% sobre os R$ 96,67 que o próprio governo reconhece. Cabe também ressaltar que o valor de R$ 25,00 proposto pelo governo para entrar em vigência em 2025 é o mesmo valor nominal que a própria comissão tinha lá atrás já feito a proposição. Como comparativo, eu quero trazer aqui o valor do Vale Alimentação da Assembleia, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Eu nem vou mencionar o valor para não ficar tão vergonhoso esse valor aqui. Diante disso, o meu relatório é pela aprovação do voto vista. Vossas Excelências vão dizer, deputada, qual é o impacto financeiro? É impossível que uma matéria que entrou em 22 de novembro nesta casa, que só ontem chegou nesta comissão, nós consigamos ter este cálculo. Então, me sinto prejudicada nessa análise, mas me sinto na responsabilidade de fazer um voto e resgatar
todo esse histórico de defasagem, porque os servidores merecem um vale alimentação um pouquinho mais digno agora. Esse é o meu voto. Deputado, senhor. Projeto de lei 0462/2023, que fixa o valor do auxílio alimentação devido aos servidores públicos ativos e militares ativos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. A origem do projeto é do Governo do Estado, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi feita a constitucionalidade, adentrou a Comissão de Finanças, fiz o exame de toda a matéria, como já havia lido a Vossas Excelências. O meu voto é pela aprovação da matéria na forma original apresentada pelo governo. No entanto, houve solicitação de vice-deputada Luciane Caminati, que acaba de apresentar um voto vista. Regimentalmente, cabe primeiro discutir e votar o relatório do relator. Se for aprovado, fica desconsiderado o voto vista. Se for rejeitado o voto do relator, passa-se a apreciar o voto vista da deputada Luciane Caminati. Então, em discussão, o voto do relator, que é pela aprovação da matéria na forma original. Presidente, eu até me compadeço da fala da deputada Luciane Caminati, de fato é pouca coisa, né? E como eu queria fazer aqui uma emenda e botar um vale-refeição de R$500 por dia para os policiais e para outros servidores. Mas não adianta nós fazermos aqui, né, uma proposta dessa que é totalmente inconstitucional, vai ser vetado, enfim, e vai ser feito uma DIN, e quem perde é o servidor, que o negócio não vai andar, ainda que seja pouco, mas é o que estabeleceu como o que o governo mandou para cá, que é o que vai valer, né? Então, por isso, não consigo votar favorável ao vista, mas agora nós vamos fazer o voto do projeto do relator na forma integral, por isso meu voto favorável. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o voto do relator, que é pela aprovação da matéria. Senhor deputado, concorre, permanece como se encontra aprovado e fica desconsiderado o voto da deputada Luciane. Aprovado por maioria, com voto contrário da deputada Luciane Caminati. Deputado Gessé Lopes. Presidente, eu pedi vistas desses dois projetos aqui no dia de ontem, de manhã, e me comprometi em colocar na reunião seguinte, só que a reunião seguinte foi de um dia para o outro, e ontem nós tivemos uma porrada de projetos, né, em votação, então a gente não teve tempo hábil para fazer um voto, então me comprometo para na próxima reunião pautá-las. Está retirado de pauta. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, deputada Luciane Caminati, eu tenho apenas um projeto de autoria do deputado Lucas Neves, o 0329/2023. Eu vou direto ao voto, eu vou inclusive explicar ao deputado. Nós requeremos, no dia 11 de outubro desse ano, com a aprovação dos membros desse colegiado, uma diligência externa ao governo do Estado, por meio dos órgãos competentes, para subsidiar o relatório e voto na comissão. Nesse último dia 8, a semana passada apenas, retornaram os autos aos nossos gabinetes para emitir um parecer por decurso de prazo da diligência solicitada. Considerando essencial a resposta das entidades mencionadas, Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado da Fazenda e da Agricultura, uma vez que o projeto altera o artigo 2º da lei que institui o programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina, com o qual eu certamente aprovo integralmente, mas para estabelecer a concessão de financiamento para custeio de despesas com deslocamento e alimentação decorrentes da realização da capacidade técnica inovadora direcionada ao empreendedorismo rural, com taxas e prazos de liquidação diferenciados, eu careço, com toda a sinceridade, de mais amparo de uma posição do governo, tanto Casa Civil como Secretaria da Fazenda, Estado e Agricultura. Então, eu requero, com amparo no inciso 14, a promoção, novamente, dessa diligência externa, e eu poderia fazer isso no começo do ano, mas nós já ganhamos esse tempo propondo hoje, e gostaria de agradecer a compreensão a este aspecto. Então, é uma propositura de diligência externa reiterada, uma vez que na primeira vez não veio resposta. Novo diligenciamento. Deputado Lucas Neves. Vossa Excelência, autor da matéria. Senhor presidente, eu só explicar qual é o projeto, né, para que os nobres colegas compreendam.
Um projeto que surgiu a partir do Parlamento Jovem, estudantes lá de Erval Velho trouxeram essa sugestão de legislação. E justamente por conhecer um pouquinho desse assunto, eu propus ela. Qual é a questão hoje? Nós temos alguns SEDUPs em Santa Catarina que focam na formação de mão de obra qualificada para o meio rural, como é o caso do SEDUP Caetano Costa, lá de São José do Cerrito. No que é o problema hoje, deputado Fernando Crelin? Que o transporte até a instituição de ensino, que geralmente fica afastado da área urbana, ele é custeado pela família, quando isso não ocorre pela prefeitura. Lá na região, a maioria das prefeituras oferece o transporte para os seus estudantes irem até o colégio agrícola, como a gente chama. No entanto, existem algumas prefeituras que não oferecem esse transporte. Então, o que nós estamos propondo, até para que a gente possa permanecer com esse pessoal no ensino técnico. E alimentação, né? Além do transporte. Exatamente. Então, nós estamos propondo esse auxílio de transporte e alimentação, porque eles fazem longas viagens. É muito comum você passar ali no Cerrito e ver o pessoal pedindo carona na sexta-feira, deputado Ivan Nates, para poder ir para casa, né? Ou conseguem uma carona para ir para o colégio agrícola. Então, há todo um esforço dessas pessoas para qualificarem a mão de obra focado no meio rural, e para a gente poder combater a questão do êxodo rural. Então, a formação de mão de obra, os colégios agrícolas são essenciais para Santa Catarina. E o que a gente propõe é justamente um auxílio dentro daquilo que já está preconizado de Bolsa de Estudante em Santa Catarina para ajudar no custeio do transporte e da alimentação desses estudantes. Mas compreendo aqui o pedido de diligência do deputado Mário Mota. A gente esperava que pudéssemos aprovar justamente para atender já no ano que vem esses estudantes que necessitam desse apoio, mas está compreendido e segue-se o trâmite aí. Eu lhe agradeço. Como não há um impacto econômico e financeiro, eu senti melhor reforçar com a posição tomada, mas sou amplamente favorável também por conhecer a situação. E deputado Lucas Neves, né? Eu consulto Vossa Excelência se concorda com o rediligenciamento. Plenamente, senhor presidente. Ok. Senhores deputados, pelo rediligenciamento, o parecer do deputado Mário Mota ao projeto de lei 0329/2023, de autoria do deputado Lucas Neves. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permanece com o encontro aprovado. Senhor deputado, um minutinho mais, senhor. Então, não há mais pauta para deliberar. Portanto, vamos lá. Senhor deputado Luciano Carminati, os projetos de lei de interesse da Defensoria Pública chegarão a esta casa até segunda-feira, 12 horas. Já foi feito o acordo. Senhor presidente, temos previsão da próxima reunião? Sim, vou tratar disso. Desculpe, mas é doído. A gente quer ajudar, às vezes não é compreendido. Bem, nós temos uma reunião da Comissão de Finanças convocada extraordinariamente para segunda-feira, 14 horas. Tá? E presencial. Tá? Presencial. Se algum deputado não puder comparecer, por favor, né, que as suas bancadas indiquem um substituto. Tá? Segunda-feira, 14 horas. Nós vamos deliberar todos os projetos, tá? E todos os projetos que são concedidos visto serão deliberados na seguinte, perfeito? Tá? Então já está convocada, segunda-feira, a Comissão de Finanças. O único projeto de lei que estava previamente acordado, que não houve possibilidade de chegar na casa, foi o da internet rural. Por isso, que no projeto de lei das cooperativas de energia elétrica, onde consta de que a contrapartida das cooperativas seria disponibilizada da sua infraestrutura para a internet rural, tá? E eles pediram que ficasse na segunda etapa, quando da vinda do projeto para esta casa. Então, eu estou apresentando uma emenda para suprimir um artigo que obriga eles a coisa. Vou levar o conhecimento do presidente para poder tramitar no sistema normal. Perfeito? Então, por isso foi retirado de pauta, vai ser apresentada a emenda para fazer a supressão, é lido no plenário, aí volta para a Comissão de Finanças e delibera a supressão. Senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade e que todos tenham um bom dia. Vamos agora...
presencial e a distância.